Fala galera, vamos lá para nossa aula de depreciação, amortização e exaustão. Puta negócio chato. Não, brincadeira. Isso aqui vai ser uma das coisas mais fáceis que vocês vão ver ao longo da faculdade. Tem uma encrenca bem maior ainda pela frente, tá? Então vamos lá como que ela funciona. Depreciação. O que é depreciação? Perda do valor dos direitos que tem por objeto bens físicos sujeito a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. O que significa? Você vai lá e compra uma máquina. Comprou agora em 2018. Daqui 2 anos, ela não pode... Digamos que você pagou lá, sei lá, 1.500 na máquina. Vai estar lá no teu ativo lá 1.500. Depois de 2 anos, um cara que estiver olhando a tua empresa, ele não pode pensar, não, aquela máquina ainda vale 1.500. Vamos mudar o exemplo, vamos colocar um carro. Um carro vocês é mais próximo de todo mundo, você consegue entender melhor. Tá, eu comprei um carro, passou 3 anos, aquele carro vale o mesmo valor? Não vale, vale menos. O que é esse negócio vale menos? É a depreciação. Entende? Então pensa no ativo da empresa. A empresa tem um ativo lá, registrou o carro lá por 30 mil. Daqui 3 anos, o cara vai olhar o ativo da empresa, vai ver um veículo lá, 30 mil não. Ele sabe que não vale aquilo. Né? Então precisa ter uma continha embaixo, que a gente sabe que é a depreciação acumulada, mostrando que ó, aquele bem já vale menos. Né? Porque é natural, vale menos, já foi usado, vale menos. Tá? Amortização. Vocês vão entender aqui qual é a diferença. Perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial, ou cujo objeto seja bens de utilização por prazo legal ou contratual limitado. O que significa? Ah, você fez lá a aquisição da patente de um produto. Professor, eu adquiri a patente do produto, quer dizer aquele negócio que vai no banheiro, eu tenho escrito. Não, não é isso, filho. Não tem nada a ver. Patente, o que significa? Quando você inventou uma coisa, você vai lá e registra aquele negócio. Quando você registra, aquele direito que você tem sobre aquilo que só você pode olhar é o tal da patente. Tá? E digamos que uma empresa está no buraco, precisa vender ativo. A patente de um produto, de uma tecnologia que ela tem lá, é uma coisa que tem valor. Entendeu? Imagine a Apple vendendo a patente do iPhone. Entendeu? Um negócio do caralho. Tá bom? Então vamos lá. Você comprou a patente de um produto. O que acontece? Você tem a exclusividade pela invenção por um tempo, que dependendo do que for, o prazo é diferente. Dependendo do país também, se porventura vocês forem fazer contabilidade fora, vocês precisam identificar. O que é a amortização? Se você tem a patente de um remédio, você vai ter a exclusividade daquele remédio. Depois de um tempo, aquela patente ela vai cair em domínio público, todo mundo vai poder comercializar. É aí que existe a história do genérico, do similar, entendeu? Por quê? Porque a empresa que inventou o remédio perdeu a patente. Então outras empresas podem comercializar, elas não vão comercializar com o nome da marca. Por exemplo, uma empresa criou um remédio para dor de cabeça e deu a marca de Neosaldina. O remédio não se chama Neosaldina, se chama Dipirona. Né? Mas já passou o prazo. A empresa que fizer o genérico ela não vai usar a marca Neosaldina, porque a marca ela não jubila. Mas a patente da dipirona, ela pode usar. Por isso que a gente acha remédio, um monte de remédio à base de dipirona. Tem até o próprio dipirona, que é a Neosaldina, entendeu? A Neosaldina é a marca, a dipirona é o remédio. Né? Caiu em domínio público, a empresa perdeu a patente. Eu não sei se foi eles que inventaram esse remédio, mas enfim, o exemplo serviu. Tá? E daí a amortização é você tem que considerar, eu tenho a patente por 15 anos, então a cada ano você tem que morder lá 1/15 desse direito, porque depois de 15 anos ninguém vai querer comprar a tua patente. Para que eu vou comprar a patente do cara se é domínio público? Entende? Então aquela patente no teu ativo, que tem um valor, depois de 15 anos ela tem que estar totalmente zerada. Porque você não vai mais vender aquilo ali, porque ninguém mais quer, já está em domínio público. Então essa é a ideia da amortização. Tá? E exaustão. Perda do direito decorrente de sua exploração de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais ou bens aplicados nessa exploração. O que é? Você vai lá e comprou uma mina lá, as minas lá de calcário que a gente tem ali em Colombo, Almirante Tamandaré ali. O cara tem uma mina, tá tirando ali, tá fazendo cimento. Entende que ele tem um terreno lá, ele tem no ativo. Eu tenho um terrenão aqui, gigante, tem uma mina, entendeu? A mina tem valor? Tem, se for vender, você vai avaliar aquela mina e alguém vai pagar sobre aquilo, né? Aquela mina pode acabar? Pode. Né? Então você vai ter que considerar com um estudo lá para ver qual que é a potencial de produção da mina. E aquela potencial de produção você vai registrar como um ativo para você. E todo ano você vai mordendo um pouco daquela mina, vai ter que ir diminuindo o valor. Por quê? Porque depois do prazo de exaustão, alguém vai querer comprar a mina? Não, o terreno talvez tenha valor. Mas a mina não, porque acabou tudo. Entendeu? Então o direito que você tem sobre a mina, que tem
minério, depois do tempo não tem mais nada. Daí você precisa baixar. Vida útil. O que é vida útil? É definida como o tempo de utilidade esperada do ativo para a entidade, né? O que significa? Eu tenho um bem aqui, 10 anos, né? Ele dura 10 anos. Você vai ter que fazer lá uma fração, que nós vamos ver nas outras aulas, que esse equipamento, digamos, vai dar retorno para ti. Entendeu? Vida útil é o tempo que aquele equipamento, aquele veículo, que for aquela mina, vai gerar benefícios para a empresa. Vida útil. O contador, quando ele avalia a vida de um bem, ele entende, por exemplo, assim, ó, você tem um carro. Você entende que a vida útil dele é em torno de 5 anos. Né? Às vezes pode ser em torno de 10, vai que é um outro tipo de veículo, um trator, o que for. Quem que vai dizer a vida útil? É o funcionário. Mas eu tenho um trator, só que o trator opera, sei lá, no deserto, o solzão, entendeu? Um negócio sinistro que detona mesmo o trator. Então o contador ele tem que tentar mostrar a contabilidade cada vez mais próxima da realidade. Então aquele trator que você comprou, que em tese teria uma vida útil de 10 anos, ele geraria retorno para a empresa em 10 anos, talvez por causa do ambiente extremo dele lá, seja menos, né? Isso para efeito contábil, pessoal, entendeu? O contador ele tem que avaliar a vida útil do bem, né? Outro conceito que vocês precisam memorizar: valor residual. O que é? Depois que você deprecia todo aquele equipamento, tem um valor que é o valor da sucata, que é, depois de tudo depreciado, é o valor final. Pega, por exemplo, o mesmo trator que a gente está falando aí, né? Depois que, sei lá, furou os pneus, fundiu o motor, quebrou o vidro, estragou tudo, quebrou o guidão, os que for, o volante, estragou, que não serve para nada mais. Tem algum valor? Tem. Que tem o metal lá, entendeu? Se você vender aquele metal, pode ser reciclado e fazer uma outra coisa bem valiosa, fazer um relógio, que for, entendeu? Então aquela sucata tem valor. Aquilo ali se chama valor residual. Quando você estiver fazendo a depreciação, aquele valor ele nunca vai ser depreciado porque aquilo lá é valor da sucata, entendeu? Então você precisa descontar isso daí. Por fim, depreciação fiscal, né? O que é? A depreciação ela é uma despesa lá no resultado, que nós já vimos em aula, tá? Aquela despesa, ela diminui. Entende que quando você está depreciando, você compra um equipamento, tá? E quando você está depreciando ele, você, na verdade, não está pagando nada, né? A depreciação é uma despesa que não está saindo dinheiro. Você já comprou o equipamento, às vezes, à vista. E você está criando uma despesa ali de depreciação que, na verdade, você não está pagando nada, né? Como que funciona? É válida aquela depreciação. E qual é a vantagem? Ela vai diminuir o teu lucro. Então você vai ter um lucro menor. E sobre aquele lucro, no futuro vocês vão ver, o lucro é base de cálculo do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro. Tá? O que acontece? Se você deprecia um bem de uma forma mais rápida, você vai ter um lucro menor. Digamos que esse ano aqui eu tive um lucro muito grande. O negócio é o seguinte, eu vou depreciar aquela máquina 50% do valor dela. Não pode. Eu vou inventar que aquela máquina tem 2, 3 anos de vida útil e vou depreciar antes ela. Para efeito contábil até pode, mas para efeito fiscal não. Você tem um negócio chamado tabela da depreciação fiscal, né? Ou seja, edifício 4%, máquinas 10%, instalações 10%, móveis 10%, veículo 20% ao ano, sistema de processamento de dados 20%. Você tem que obedecer isso. Tá? Caso contrário, você vai ter que fazer uma reversão no LALUR, que vocês vão aprender mais para frente, né? Que você, para efeito de desconto no imposto de renda, reduzir a base de cálculo do imposto de renda, você tem que obedecer às regras da Receita. Tá? E o que acontece na prática? Na prática, pessoal, as pessoas elas esquecem a depreciação contábil, que é aquela verdadeira mesmo. Por exemplo, o cara comprou um forno lá de fundição. Tem forno em empresa aí que já tem mais de 50 anos, tá rodando, e o forno ainda tem valor, entendeu? Porque não precisa trocar, né? Mas para efeito fiscal, é um equipamento, ele tem que depreciar 10% ao ano. Para efeito fiscal, não teria nada de forno no balanço, né? Mas às vezes para efeito contábil você tem que mensurar aquilo, porque às vezes o forno é 50% das máquinas que tem na empresa, entendeu? Então só para vocês entenderem que para efeito de depreciação, o fiscal tem umas regrinhas que vai refletir no imposto de renda que a gente vai ver no futuro numa matéria de tributário. Legal, pessoal? Fechou então a nossa aula de aspectos gerais de depreciação. Até a próxima.